Boa noite a todos. Meus agradecimentos ao Cresce pela oportunidade de estar falando aqui com vocês e aos nossos colegas que nos acompanham aí via internet. Que coisa boa a gente ter internet nesses dias de chuva como hoje aqui em São Paulo, né? Que faz com que a gente possa abrir a tela do computador e estar presente, poder acompanhar. E mais do que isso, não só hoje, mas também, se não puder acompanhar ao vivo e a cores aqui, pode também estar sendo compartilhado e acompanhar isso, poder ver em outros horários. Então, essas facilidades estão ao alcance de todos nós, e o Cresce está aí atualizado nesse aspecto. Parabéns ao Cresce, porque isso leva, né, esse conhecimento, essa difusão de experiências. A gente vê aqui tanta gente aí, cabelo branco, tanto tempo de casa, né? É sempre muito importante a gente ter essa oportunidade, esse contato com quem já está aí na estrada há tanto tempo. Todo mundo aprende, e acho que é um prazer, não só meu, mas vê-los aqui em busca de informações, em busca de conhecimento. Isso é muito importante. Acho que é um grande exemplo para todos que estão na carreira, querendo ter conhecimento para atuar com mais profissionalismo no setor, e isso é bom para todo mundo. Bom, minhas atividades, já discorremos um pouco aí sobre o currículo, então vamos em frente, vamos falar sobre loteamentos, comunidades planejadas, esses núcleos urbanos, e sobre, principalmente, aquilo que é a coisa mais importante nos imóveis, né? As três coisas mais importantes no imóvel: localização, localização, localização. Um dos problemas é que a localização ela muda com o tempo. Então, né, São Paulo já foi lá na 7 de abril, né? A gente estava conversando agora há pouco aqui, já veio para Paulista, já passou pela Faria Lima, ainda continua na Faria Lima, mas também já foi lá para a região da Chucre Zaidan, Berrini, né? Qual é a próxima? Qual é a próxima bola da vez? Né? E isso acontece também no interior. As cidades do interior também passam por esse processo. O crescimento das cidades acaba levando a isso tudo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, para a gente poder mostrar para vocês como é que vocês vão enxergar essas oportunidades, né, e as empresas também estão se posicionando já para estarem atentas a essas novas localizações. Tá? Algumas distinções para efeito da gente poder só alinhar o raciocínio, né? O mercado imobiliário ele é pródigo em criar nomenclaturas, por exemplo, bairros planejados, comunidades planejadas, né? Não existe certo nem errado. Então, a gente vai convencionar só, chamar de comunidade planejada, um empreendimento que é de desenvolvimento urbano, mas ele já é planejado para receber edificações de uso misto, né? Então, você vai ter não só o residencial, unifamiliar, o lote, mas também a loja, o escritório, o apartamento, a casa, condomínio de casa, loteamento aberto, loteamento fechado. Então, essa mescla de produtos, né, organizadas e de uma forma coerente com aquilo que se pratica como bom urbanismo, não é? Que vai diferenciar o crescimento do mercado imobiliário e vai dar a oportunidade de atrair os melhores empreendimentos. Tá? Os loteamentos, como a gente conhece, né, são parcelamentos do solo. Eu sei que talvez a matéria não seja tão familiar a vocês, que atuam mais, a maior parte acho que atuam em São Paulo, né? Mas isso vai resultar em aprendizado para vocês também. Tá? Então, os loteamentos tradicionais, que vêm sendo praticados não só no Brasil, mas em todo o mundo, eles vêm sempre na borda da cidade, na forma de um lote unifamiliar, onde mora a família, né? Mas você não tem o comércio, você não tem escola, você dorme aqui, passa o seu final de semana aqui, não trabalha, não se diverte, não se educa, tá? E, com isso, você fica refém do seu carro. Essa é a grande característica dos loteamentos, seja ele aberto ou fechado. O mundo está mudando e o novo padrão está mostrando que esses empreendimentos que já são planejados para receber usos complementares, diversificados, eles têm
sido o destaque no mercado, principalmente no mercado norte-americano. E isso porque lá a economia está um pouco mais adiantada, esses conceitos nasceram, foram mais estruturados por lá, então esses empreendimentos já estão sendo praticados por lá há algum tempo. Essa foto do lado é em Santa Catarina, talvez é o empreendimento que eu considero mais próximo desses modelos norte-americanos de cidade, né? Eu digo que é o mais próximo pela qualidade urbanística, pela qualidade das construções e pelos conceitos que estão ali aplicados, que ficam mais fácil da gente identificar os diferenciais e começar a entender por que isso pode vir a ser realmente as próximas localizações de sucesso. Tá? Só que eles não acontecem, não precisam necessariamente acontecer em bairros novos. Esses conceitos de você trazer qualidade urbana para a vida da cidade, ele pode ser também aplicado em situações como a gente tem no Porto Maravilha, em retrofits urbanos. Esses retrofits urbanos acabam custando muito caro para a cidade, mas são fundamentais para você recuperar e para você otimizar aquelas áreas das cidades que estão subutilizadas. Agora nós começamos a entrar em São Paulo, tá certo? Então, o que acontece? Uma grande intervenção urbana, ela é capaz de transformar uma região degradada, abandonada, mas com uma farta infraestrutura urbana já instalada. Quando a gente vai para um bairro novo, a gente está construindo rede de água nova, rede de esgoto nova, rede de drenagem. Até aí, esse custo vai para a conta do empreendedor que está construindo o bairro novo. Só que o bairro novo espalhado faz com que a prefeitura tenha que levar escola, a prefeitura tenha que levar posto de saúde, a prefeitura tenha que fazer um viaduto novo, a prefeitura tem que fazer uma via nova, e isso custa para a sociedade como um todo, um custo que nem os americanos mais estão dispostos a pagar, né? Esse custo, ele compete com saúde, compete com escola, compete com todas aquelas atribuições que são clássicas dos governos. Então, se a gente reduzir esse custo com grandes viadutos, grandes vias, a gente vai conseguir ter uma sobra de caixa no governo para segurança, para saúde, para educação. Então, temos, sim, que promover a recuperação de espaços que estão dentro das cidades, das grandes cidades, das médias cidades, para que eles possam ser o destino de novos empreendimentos imobiliários. A cidade de São Paulo, né, debate esse tema com muito rigor, com muito afinco, e nós estamos vivendo outra grande novidade, eu acho que dos últimos 10 anos, é a possibilidade da população discutir seus planos diretores, discutir, né, o que nós vamos fazer com o Minhocão. Antigamente alguém tomava uma decisão e construía o Minhocão e pronto, e acabou. Agora, para colocar ele abaixo, existe uma grande discussão, e que bom que é assim, né? Que bom que é assim. E se é que é necessário colocar ele abaixo, porque, né, existem exemplos, né? Eu tive a oportunidade de visitar Nova York recentemente, e eles transformaram uma situação de um viaduto, que era uma linha férrea, num grande parque. E a gente não faz ideia de como isso muda a região no entorno desse parque. Então, de repente, não colocar abaixo um Minhocão vai transformar ele num parque, pode acontecer de impulsionar toda aquela região. São intervenções desse tipo que estão na ordem do dia em todas as cidades do mundo, em todas as cidades que têm o seu centro, de alguma forma, deteriorado, né, por conta do crescimento desorganizado que todas as cidades acabam, de uma forma ou de outra, tendo. O nosso tema aqui, de desenvolvimento urbano, ele às vezes pode estar mais associado com novos empreendimentos, mas essas oportunidades de retrofits urbanos, elas são também direcionadas pelos mesmos conceitos que são necessários aos novos empreendimentos. Você precisa trazer espaços públicos de qualidade, né? A internet está ajudando as pessoas a se aproximar e não a se distanciar, né? A gente tinha uma ideia de que cada um está olhando o seu iPhone ali, o seu aparelho, trocando mensagens, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa ela está dinamizando o seu poder de se comunicar com seus parceiros de trabalho, com seus colegas de trabalho, de profissão, com seus familiares, e faz com que as pessoas se atraiam, se conectem e queiram estar
muito mais em espaços urbanos em que elas se encontrem com outras pessoas. Essa é uma tendência mundial. Essa praça eu tive a oportunidade de conhecer, essa praça à direita. Aqui à esquerda é o Rio de Janeiro, à direita é uma cidade nos Estados Unidos, perto de Dallas, Fort Worth. Os empreendedores que fizeram essa praça, já é uma recuperação urbana essa praça, eles levaram alguns anos para projetar, eles estão reformulando toda essa região da cidade, e havia uma discussão, quando é que a gente vai fazer a praça, tal, fizeram a praça, estudaram, fizeram a praça. Só a praça sozinha aumentou em 25% o movimento do comércio das ruas lindeiras. E eles se perguntaram por que nós não fizemos antes, né? Mas não é uma praça qualquer, é uma praça de múltiplo uso. Você vê que aqui está organizado um concerto, né? Então, esses locais que são planejados, que têm qualidade para atrair as pessoas, é o que está diferenciando, é o que está marcando o desenvolvimento urbano agora, nessa virada do século, né? Alguns autores já dizem que esse século vai ser o século das cidades. Nós já tivemos séculos das nações, dos impérios, né? Dos grandes estados. Esse século está, alguns autores acreditam que seja o século das cidades, onde as cidades acabam sendo mais importantes que seus países, para atrair gente, para atrair capital, para atrair negócio. Então, a gente precisa ficar atento, nós estamos aqui na área imobiliária, tá certo? Por quê? Porque esses empreendimentos, esses investimentos em retrofits urbanos, é que vão formar as novas localizações. Aonde você conseguir ter espaços públicos de qualidade, onde as pessoas saem dos seus escritórios, saem das suas casas, descem para a rua e se encontram com outras pessoas, a pé. Então, precisa ser espaço público de qualidade, caminhável, para que as pessoas se encontrem a pé. Quando eu me encontro com alguém de carro, eu buzino, eu aceno, dou uma ligada no farol, mas não converso. Quando eu encontro com uma pessoa de pé, em pé, eu converso, troco uma ideia, cumprimento, pergunto da família, pergunto do time, eu interajo com essa pessoa, troco ideias e troco principalmente conhecimento. Então, as empresas hoje, elas não querem mais estar isoladas nas beiras das rodovias, elas querem que o seu funcionário interaja com outras empresas, com outros funcionários de outras empresas, conversem, troquem informações, troquem conhecimento. É com isso que as cidades crescem, é com isso que as empresas crescem, e é com isso que os países evoluem, as inovações acontecem. Então, a economia criativa que se fala, tão ancorada pela internet, ela acontece nesse ambiente em que você tem gente na rua, 24 horas por dia, 24 horas, 7 dias na semana. Para isso acontecer, você não pode ter, né, o que foi vivenciado nos últimos 50, 60, nos últimos 100 anos. Tá? As cidades, no começo do século passado, começaram a receber os automóveis. Nós não tínhamos os automóveis, começamos a receber os automóveis. Ninguém estava preparado para isso, nenhuma cidade estava preparada para isso. E aí a cidade começa a perder qualidade no centro da cidade, no centro. Ali você não conseguia mais andar, você não conseguia mais ter qualidade de vida, criar a sua família, deixar seu filho ir para a rua. O que o morador foi fazendo? Foi se afastando, foi indo para a periferia, né? Então, o modelo que vigora, né, hoje já começa a perder força, mas ainda é muito forte, mas que tradicionalmente vigora nas cidades, em qualquer cidade, é o espalhamento da cidade. Então, você vai para a periferia morar, porque você vai em busca de qualidade de vida, e você só encontra isso nos novos bairros. Aqueles menos afortunados acabam também sendo expulsos do centro da cidade, porque os imóveis novos precisam estar em terrenos, quando o cara pode pagar, em terrenos de alto padrão, quando não pode pagar, em terrenos, empreendimentos populares. Os dois vão para fora da cidade e os dois ficam reféns de transporte público ou de carro, né? Em seguida a esse movimento, vai o comércio sai também do centro da cidade e vai para a periferia, vai atrás do consumidor, na forma de shopping center. Então, a gente vê, né, cada vez mais um desinvestimento no centro da cidade.
Então, as empresas que estavam no centro da cidade começam a se mudar, né? As pessoas se mudam, às 6 da tarde fecha, no final de semana fecha, e isso vai fazendo com que o centro da cidade vá perdendo valor, porque os imóveis não são renovados, porque aquilo que gera valor, né, você não encontra mais, que são os consumidores que poderiam fazer uma compra numa farmácia, numa padaria, nem a farmácia nem a padaria você encontra mais, elas estão dentro do shopping na periferia. E aí o escritório vai, nessa terceira onda, acompanhar o que acontece em volta do shopping center. Né? Então, esse era o cenário que a gente tem, e ainda tem muito isso. Né? A gente vê isso ainda todo dia nas grandes cidades, nas médias e grandes cidades. Né? Isso o americano entendeu que é um modelo insustentável. Por quê? Porque você, cada vez que vai para a periferia, que leva ou um empreendimento novo, ou um shopping center, ou um escritório, você precisa reformar a infraestrutura viária, porque nós somos muito dependentes de carro. De carro ou que seja de transporte público, a gente precisa criar a condição de sistema viário. Campinas, que é o modelo que a gente está mostrando aí, cercou a cidade, fez um grande anel, e não adiantou nada. Né? Que é o que acontece, né, nas grandes cidades norte-americanas. Você tira o congestionamento de dentro para levar para as estradas. Por quê? Porque cada vez que você faz um empreendimento novo, você precisa de uma via nova. Aí você faz a via nova, ela fica dando vazão, soluciona por 2, 3 anos, até que vem um novo empreendimento, seja ele comercial, seja ele residencial. Um ciclo vicioso. Não é? Esse ciclo vicioso levou algum tempo para ser entendido, mas já desde os anos 60 que vem sendo compreendido, debatido, e agora já se tem alternativas, já se tem modelos para que a gente possa, de novo, fazer um desenvolvimento mais centralizado, mais organizado, com novos conceitos de qualidade do espaço público, tá? Para que a vida na cidade possa fazer sentido e combater esse ir e vir, né? Para você deixar de ter a necessidade de pegar seu carro para ir no médico, para ir na escola de manhã, para ir no curso de inglês. Você depender do carro do jeito que a gente depende hoje, leva a esse padrão de congestionamentos absurdos que a gente tem, não só em cidades grandes, mas em cidades médias, cidades de 400, 500 mil habitantes, sofrem demais hoje, todo mundo sofre com congestionamento. Isso vem sendo estudado já há bastante tempo, os autores, os americanos se organizaram num movimento chamado Novo Urbanismo, mas essa temática vem sendo debatida, mesmo os americanos, eles chamam os europeus e todo mundo discute esse problema das cidades e de reinvenção do espaço público. E isso vem já há um consenso de que a Europa, principalmente, tem cidades que têm 300 anos e vão muito bem, obrigado. Vão sendo retrofitadas, mas a gente sai e o mundo inteiro visita a Europa em busca daqueles padrões urbanísticos deliciosos. Você anda na rua e se sente bem, você anda a pé ou anda de metrô e depende muito menos do uso do carro do que em qualquer outra cidade do mundo, em qualquer outra parte do mundo, principalmente os norte-americanos. Isso vem de onde? Vem de um entendimento de que o desenvolvimento urbano deveria ser mais distribuído homogeneamente. Né? Então, nessa figura, a gente tem, acima da linha amarela, infelizmente não dá para a gente apontar aqui com o laser, que não pega, mas do lado de cima da figura, você vê os elementos do desenvolvimento urbano convencional, esse que a gente vem praticando nos últimos 50, 60 anos. O shopping center, os condomínios isolados, as residências isoladas, a escola também isolada. Né? Cada um está ocupando um espaço e todo mundo, para poder conversar, precisa pegar seu carro e se deslocar de um lugar para o outro. Na cidade tradicional, esses usos eles estão mais dispersos, eles estão mais organizados, estão diluídos dentro da malha urbana. E essa diluição dentro da malha urbana faz com que você tenha caminhos alternativos. Você, se travar uma rua, você tem outras possibilidades de acessar o mesmo local. Quanto maior o número de cruzamentos, maior é o índice de urbanidade.
melhor é a cidade, mais facilmente as pessoas se deslocam. Tá? Isso tudo vem sendo estudado para ser aplicado nos novos empreendimentos e no retrofit urbano. Quando você faz uma intervenção urbana para recuperar uma determinada parte da cidade, você traz esses elementos para dentro dos projetos. Então, nós estamos vendo duas situações aí na periferia de Campinas. A foto de baixo não é em Campinas, é nos Estados Unidos, mas aquela foto de cima, né, a gente tem o morar, o trabalhar, o se divertir junto, mas não é uma coisa homogênea, não é uma coisa diluída. Ali está cada um no seu quadrado. Eu tenho um loteamento, depois eu tenho residenciais verticais, eu tenho escritórios, eu tenho um shopping center. Isso não é uma cidade. Isso não é uma cidade de qualidade. Não é a cidade que vai absorver novos empreendimentos. E são ótimos empreendimentos, todos aqueles ali. Foi um sucesso de venda, todos aqueles produtos. Né? Mas o que a gente está hoje, já comprovadamente sendo observado, principalmente no mercado americano, é que essa modalidade, na foto de baixo, onde o comércio, o serviço, as pessoas morando próximas desses centros comerciais ou desse comércio de rua, é o que está prevalecendo sobre essas localizações mais isoladas, mais dependentes do uso do carro. Então, o que vem sendo praticado pelo mundo é o entendimento de que a cidade não deve mais crescer do centro para cima e espalhada na forma de residenciais para a sua periferia. Essa cidade precisaria crescer policentricamente, distribuir a cidade, né, distribuir o emprego, que é o que se faz hoje em São Paulo. O pessoal da Zona Leste, uma multidão vem trabalhar no centro ainda, porque não tem emprego lá onde ele mora. Então, o que se procura é uma distribuição do emprego para evitar que as pessoas se desloquem o dia inteiro. Percam grandes tempos, e custa, né? Você ficar indo e voltando, não só a perda de tempo, mas o quanto que se gasta de energia, o quanto se gasta de transporte público, dinheiro que não tem fim. Você faz metrô, faz viaduto e continua congestionado, continua cheio de gente. Então, a cidade, o modelo precisa ser mais bem distribuído. A cidade não pode ficar só crescendo para cima ou para os lados. Ela deveria crescer de forma policêntrica. Que forma policêntrica é essa? É uma forma que você possa, numa distância de uma caminhada de 10 minutos, percorrer um lado ao outro. Ou de 5 minutos você sai de um canto da sua localização de onde você mora e chega numa centralidade. Você não vai conseguir fazer isso e resolver todos os requisitos, né, que a gente precisa hoje para morar. Né? Uma faculdade é um equipamento que precisa ser consumido por uma região. Uma cidade sozinha não absorve, não consegue estruturar um grande hospital, não consegue pagar um grande hospital. Então, esses grandes equipamentos, nós vamos continuar dependendo deles, sim. Né? Vamos ter que nos deslocar para ir até um grande hospital. Mas o dia a dia, não. O dia a dia, né, uma visita no médico, tirar uma radiografia, fazer uma consulta, fazer um exame, ir a um profissional liberal, um advogado, um escritório de arquitetura, enfim, as coisas mais corriqueiras você consegue sim fazer de forma distribuída. Né? Essa forma distribuída, ela também precisa ter elementos essenciais para que você se identifique com os novos empreendimentos como sendo o seu local. Né? Você só consegue fazer com que a pessoa, né, e aí o sentido da expressão comunidade planejada tem muito a ver com isso. As pessoas precisam se sentir pertencendo àquele ambiente, pertencendo àquele bairro. Aqui a gente encontra em São Paulo, isso é notório em qualquer lugar. Quem mora na República Federativa da Moca, né, tem um prazer enorme de poder falar isso. Né? E a gente tem esse sentimento de pertencimento, é o que consegue fazer com que as pessoas valorizem o seu bairro, defendam o seu bairro, a sua cidade, e fazer com que isso crie essa sensação de ser daquela cidade, de pertencer àquela cidade, pertencer a uma determinada região da cidade, a um bairro, e faz com que você se apegue à cidade e defenda a sua cidade. Para isso, você não pode ter, num novo empreendimento, apenas coisas que são particulares. Você precisa ter prédios públicos. Esses prédios públicos podem ser públicos privados ou públicos
públicos, de fato, como uma prefeitura, né? Os públicos privados pode ser um hospital, uma escola particular, um shopping center, quase que uma instituição, um templo de consumo, mas ele é privado e, ao mesmo tempo, de acesso público. A escola, a igreja, são elementos essenciais para você ter como identidade da sua cidade, identidade de onde você vai morar. Você não pode dissociar ou propor o desenvolvimento urbano sem ter uma igreja. A igreja é um fator fundamental para que as pessoas constituam a sua família e a sua vida de forma plena, né? Seja qual for a religião. O brasileiro é, de fato, muito religioso. Então, esses elementos que constituem uma cidade. E quando a gente faz aqueles grandes conjuntos habitacionais que já foram feitos, né, quantas vezes, e não leva esses elementos para esses locais, o que as pessoas fazem, no primeiro instante que ela puder melhorar de vida, é mudar de lá. Porque ela não se vê reconhecida, ela não se vê pertencendo àquele lugar. Então, hoje, a temática do desenvolvimento urbano diferenciado, ela passa por todos esses elementos. Não se pensa mais só no que você está construindo, mas você precisa pensar em como as pessoas vão utilizar aquele lugar e como que as pessoas vão se apaixonar por aquele lugar. Porque só assim é que ela vai virar um endereço de sucesso. Só assim que você vai conseguir continuar vendendo o seu empreendimento vizinho, né? Você ir e fazer o desenvolvimento de um trecho da cidade e esquecer do restante, pode ser a solução do seu negócio para um negócio, mas quando você tem uma extensão de terra um pouco maior, que você precisa planejar em fases o seu empreendimento, você precisa se preocupar com aquilo que ainda não foi vendido. E aí, então, você precisa se preocupar em valorizar aquilo que ainda não foi vendido. Tá? E é por isso que esse desenvolvimento urbano vem ganhando espaço frente ao desenvolvimento convencional, que a gente chama, que é simplesmente levar um parcelamento de solo, de uso único, onde você vai, vende o lote, mas você não traz outros elementos que são essenciais ao desenvolvimento da vida, ao desenvolvimento urbano. Então, quando a gente está pensando no desenvolvimento de novos bairros, com essas características de uso diversificado, a gente está tentando fazer com que este novo endereço, esse novo destino, tenha vida própria, tenha a vida de uma comunidade, não é? E desperte esse sentimento de pertencer ao local. A gente só faz isso através das associações de proprietários. Então, o desenvolvedor urbano, ele anda par e passo, de braço dado, com as associações de proprietários, porque elas vêm em seguida para poder formar realmente a comunidade, para poder ter uma vida independente do empreendedor imobiliário, e esse empreendedor imobiliário, com isso, ele vai cuidar daquilo que ele sabe fazer de melhor, que são os empreendimentos. Né? A vida comunitária, ela é regrada no dia a dia pelas pessoas que habitam aquele lugar. A gente ajuda um pouco, começa a fomentar, dá os elementos, faz um projeto que consiga absorver essas coisas que são imperceptíveis num primeiro instante, mas que fazem toda a diferença de um empreendimento imobiliário de longo prazo. Tá? O produto passa a ser o bairro. O que você vai colocar dentro do bairro, os produtos imobiliários, né, propriamente ditos, eles aí são em função do mercado, se são econômicos, se são de melhor padrão, lotes, casas, apartamentos, aí são elementos que você começa a compor de acordo com grandes pesquisas de intenção de compra que você faz com seus compradores, para você medir aquilo que cabe na forma de lote, naquilo que cabe na forma de incorporação, seja de condomínios de casa, seja de condomínios verticais, escritórios, lojas, não é? E você precisa das duas coisas. Você precisa de pensar no conjunto, de pensar no desenvolvimento urbano, que diferencia esse produto, e pensar nos seus produtos imobiliários. E quando você faz isso num bairro, nada melhor do que você poder contar com os diferentes empreendedores imobiliários, que cada um tem a sua especialidade. Um sabe fazer Minha Casa Minha Vida, o outro sabe fazer o alto padrão. Por que eu preciso ficar refém de um único produto ou de uma única empresa? O melhor dos mundos é eu poder oferecer, né, oportunidades para que
os empreendedores possam estar naquele bairro fazendo aquilo que eles sabem fazer de melhor. Quem gosta de fazer o loteamento aberto, popular, vai ter espaço. Quem gosta de fazer o loteamento fechado, vai ter espaço. Quem gosta de fazer o vertical de alto padrão, vai ter um terreno para ele, com certeza. Aquele que faz a loja, que quer ficar com a renda da loja, né, vai ter também a sua oportunidade. Enfim, é o dinamismo de uma pequena cidade que faz com que as propriedades possam ser comercializadas, né, com mais rapidez. Por quê? Porque eu estou oferecendo diferentes produtos imobiliários. Ao mesmo tempo, eu estou oferecendo um condomínio de casa, estou oferecendo um Minha Casa Minha Vida, estou oferecendo um produto de médio alto padrão, estou oferecendo um loteamento, entendeu? Ao mesmo tempo. Eles são concorrentes? São, mas a vida já é assim. Você hoje está vendendo loteamento residencial, por que você acha que não tem concorrência com Minha Casa Minha Vida, que está não no seu empreendimento, mas no bairro vizinho? Então, se você tem uma propriedade que você consegue fazer um projeto com essa variedade de produtos, você está trazendo a concorrência que já existe naturalmente no mercado imobiliário da sua cidade para dentro do seu empreendimento. Você mesmo está fomentando, né, de uma condição muito privilegiada, fazendo com que aquelas pessoas que iriam comprar em outros bairros, comprem no seu bairro. Tá? Alguns exemplos do que vem sendo feito pelo Brasil. Eu participei desse projeto em Uberlândia, um orgulho danado de ver o projeto acontecer. É uma grande extensão de uma propriedade com mais de 6 milhões de metros. Aqui a gente vê uma parte do projeto. E ele tem todos esses elementos que eu falei para vocês. Tem um pouco de loteamento. No caso aqui, é um empreendimento em que comportava bairros do padrão Alphaville. Então, a Alphaville é a empresa que faz os loteamentos, mas não faz a parte de urbanização onde vão receber os prédios. A Alphaville faz o que ela sabe fazer de melhor, a urbanização dos lotes unifamiliares, que é um dos produtos que compõem esse projeto. Na outra parte, aqui na frente, né, na parte de baixo da figura, que vocês podem ver prédios, né? Esses prédios, esses terrenos, essa infraestrutura foi feita pelo próprio empreendedor, né, o dono do terreno, que, sob nossa orientação e nosso incentivo, perdeu o medo e fez a infraestrutura viária para poder ficar com os terrenos, não chamou uma empresa de desenvolvimento urbano, mas ele mesmo foi o desenvolvedor urbano, e vende hoje os terrenos para incorporadores. Então, hoje já tem condomínio de casa, hoje já tem lojas, tem um centro comercial pujante já instalado, com 7 mil metros de área de lojas de ABL, né? Escritórios, vai constituindo a cidade. Lá no fundo a gente vê uma primeira fase do primeiro Alphaville. À esquerda aqui dessa mata já é o segundo Alphaville, já é a realidade. Essa foto pegou só uma parte da propriedade. Então, é um exemplo do que está acontecendo no Brasil afora. Esses empreendimentos, eles, por oferecerem essa condição de espaços públicos de qualidade, eles serão grandes imãs para receber empresas. Eles fizeram nessa rua, pena a gente não conseguir mostrar com detalhe, mas nessa avenida, onde tem já esses grandes prédios, o Grupo Algar, que é o dono da propriedade, eles construíram um prédio para ocupação das empresas deles, né? Aí chegou a Cargill e falou, eu quero um andar. Daí a pouquinho a Cargill falou, olha, eu quero o prédio inteiro. E aí toca eles para fora, vai construir outro prédio para poder acomodar a Cargill. Então, as empresas, quando percebem onde elas estão chegando, onde ela percebe que o funcionário dela, na hora do almoço, ele vai descer, vai para a rua e vai ter condições de resolver problemas particulares, porque ali vai ter banco, ali vai ter escolas. O cara sai do trabalho, não precisa pegar o ônibus para cruzar a cidade para ir na escola. A escola vai estar aqui. Já existem escolas de inglês. Aqui existe a Universidade Secol, a Universidade do Grupo Algar, mas já está transformando numa escola particular para poder dar cursos complementares de graduação e de pós-graduação. O Grupo Algar tem 10 mil funcionários aqui num call center. E esse pessoal ia para lá e, né, dali ia para casa, dali
voltava para a sua moradia, e esse bairro é grande o suficiente para acomodar essas pessoas. Então, você pode ter, no Alphaville, o gerente, o diretor da empresa, e pode ter, num terreno aqui mais próximo dessa centralidade urbana, um bairro mais econômico, como são esses apartamentos próximos dessa rotatória mais à direita, aqui no canto da foto, unidades mais simples, mais acessíveis ao funcionário mais simples, mas todos ali estão morando próximos. E não existe esse problema de segurança ou de falta de segregação social. Isso é coisa do passado, gente. Isso é coisa que está na cabeça da gente, que não está na realidade. As pessoas se encontram e convivem porque é da natureza humana. E a diversidade faz com que você se enriqueça, faz com que a vida fique melhor. Seu filho sendo criado dentro de um Alphaville, sem conversar com pessoas de outras faixas de renda, de outras condições sociais, ele fica capenga. Ele fica incompleto, não fica perfeito. Então, você poder desfrutar de espaços que, obviamente, são controlados, têm segurança, são mantidos pela associação de proprietários, tá? Faz com que você dê a oportunidade de conviver com pessoas de diferentes religiões, diferentes níveis sociais, e isso faz muito bem para todo mundo. Isso faz muito bem para todo mundo. É isso que está movimentando o mercado imobiliário fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, porque você dá uma condição de vida e de participação e de trazer as pessoas para as praças, trazer as pessoas para a rua, conviver com eventos, que não se tinha mais. Estava se perdendo cada vez mais. Por quê? Porque os empreendimentos eram feitos espalhados, longe um do outro, e sem espaços públicos para que as pessoas se reunissem. Então, hoje em dia a gente vai fazer uma festa junina, às vezes não tem lugar, não tem onde fazer. Né? E hoje a gente está pensando os empreendimentos de forma contrária. A gente começa a pensar no espaço público para depois entender o que nós vamos fazer depois. Onde é que nós vamos colocar os prédios privados. Porque o mais importante é você criar esse espaço público de qualidade para que você possa atrair as pessoas pela qualidade do espaço público. Depois você pensa no privado. Essa é a técnica que vem sendo difundida por um dos maiores escritórios de urbanismo do mundo, o escritório dinamarquês, né? O cidadão chama-se Jan Gehl, escreveu um livro chamado Cidade para as Pessoas, maravilhoso, e que tem todas essas discussões colocadas e acessíveis para que a gente possa entender e para que a gente possa cobrar dos nossos governantes, né, sejam eles de que cor for, né, para que promovam espaços que nos ajudem a crescer como pessoa, como gente, como cidade, como economia, né, e como negócio. Né? Nós não estamos aqui para ganhar prêmio de arquitetura, estamos aqui para ganhar dinheiro. Como é que isso funciona? Né? Os empreendimentos que vêm com essa estrutura de urbanismo e esse plano de desenvolvimento, eles, no começo, eles não têm uma diferenciação de preço em relação aos seus bairros vizinhos. Porque as pessoas, por mais recursos que você tenha, audiovisual, maquetes eletrônicas, né, e a gente tem hoje bastante coisa bacana, interessante, você acaba sendo uma promessa. Enquanto você está na promessa, o seu vizinho, no bairro vizinho, também está prometendo mais ou menos as mesmas coisas. Né? Então, o seu preço não é um diferencial. Na medida que seu bairro vai sendo implantado, é que as pessoas vão entendendo qual é a proposta de valor que você tem para elas. E é aí que o seu endereço vira um endereço de desejo, e é aí que você descola da sua concorrência, e é aí que você transforma a sua localização numa localização de desejo e uma localização de sucesso. E os preços vão a 20%, 25%, 30% em relação aos bairros vizinhos. Tá? Então, oportunidades de investimentos estão nascendo em cidades novas, em bairros novos, como esse que eu estou mostrando de Uberlândia, mas também em situações de retrofits urbanos.
Então, ficar atento ao que está sendo proposto como alteração de urbanismo dentro da cidade é importante para a gente reconhecer para onde a cidade vai crescer com qualidade. E para onde que a cidade vai crescer com qualidade? Para onde você tiver condição de andar a pé. Grandes obras viárias são importantes, uma estação de metrô sempre é importante, sempre potencializa aquilo que está em volta dela, mas é importante que você tenha praça, é importante que você tenha calçada. O plano diretor de São Paulo tentou fomentar isso através das fachadas ativas, tem muita coisa boa ali dentro do plano, né? Isso é reconhecido por todos, né? Tem coisas polêmicas, mas tem coisas que são da ordem do dia. Resultados já alcançados. Então, eu trouxe aqui um pouco para aqueles incrédulos, né? Que um professor fez um levantamento, propôs uma nova métrica e constatou que hoje, nos Estados Unidos, né, você tem, dentro dessas centralidades, os locais para onde vão os investimentos imobiliários. Durante muitos anos, se você comparasse o investimento imobiliário de novos empreendimentos que aconteciam na periferia, se você comparasse com a cidade, sempre a periferia ganhava. Então, o shopping center estava na periferia, o novo empreendimento residencial estava na periferia, o novo escritório estava na periferia, né? Na medida que foram aparecendo esses bairros, essas centralidades urbanas caminháveis, essa expressão caminhável não é à toa, ela é fundamental, é o que distingue os locais, é o que traz qualidade para esses locais. Quando você tem esses elementos, você tem um ganho de mercado. E hoje, essas centralidades, se você comparar com o subúrbio, né, elas já são os locais onde estão os melhores empreendimentos residenciais, os melhores empreendimentos residenciais. Então, isso é uma vitória do desenvolvimento urbano, que acaba com aquele espalhamento da cidade, traz eficiência, traz sustentabilidade, densidade, prédio alto, é bom para a sustentabilidade, não é ruim. Densidade é bom, porque você diminui a necessidade de expansão urbana, diminui a pressão sobre áreas rurais, mantém por mais tempo essas áreas rurais, como rurais, sem a necessidade de você ficar esticando a cidade, levando lixo, levando ônibus, levando escola, levando serviços públicos distantes, que são dispendiosos para todo mundo. E os prêmios começam a acontecer, tá? Então, nessa medição, ele hoje já constata que, nesses empreendimentos, nessas centralidades urbanas, os escritórios são vendidos com preços, ou são alugados com preços 90% superior aos preços da região de entorno. Lojas de conveniências, condomínios residenciais. Então, é isso que vem de novidade, é isso que já está acontecendo. São empreendimentos que se diferenciam do que acontece no resto da cidade, de forma isolada, porque de forma isolada você é mais do mesmo, é o que a gente conhece como cidade hoje, e isso é o que é a grande novidade para o desenvolvimento urbano, né? Áreas de convivência, cada vez mais são demandadas, num primeiro instante as pessoas mais jovens e aqueles mais velhos que já não têm necessidade, os filhos já cresceram. Essas pessoas são os primeiros ocupantes, mas hoje também já se encontram famílias ocupando de novo centralidades urbanas ou retrofits urbanos com esse diferencial de morar em locais que você possa descer a rua, caminhar, ir até o seu local de trabalho, o seu filho ir até a escola, e depois você, algum serviço que você precisar, você também não precisa fazer de carro. Para fechar esse raciocínio, então, estamos aí, pela primeira vez em 60 anos, né, esse modelo está superando o modelo de espraiamento. Essa é uma vitória que está sendo muito comemorada, e a gente hoje, então, precisa ficar atentos, né, a mensagem para vocês, para todos nós, é de que isso já está acontecendo também no Brasil, já está acontecendo aqui em São Paulo, e a gente precisa ficar atento
Porque essas mudanças, elas não ocorrem de um dia para o outro, mas elas são progressivas no tempo. E no imóvel você compra hoje, um investimento que você faz não é para vender amanhã, não é? Então, ficar atento a onde estão esses empreendimentos, a essas transformações urbanas que estão levando qualidade de vida para quem vai morar em determinado bairro, tá? É o que vai fazer as localizações se tornarem sucesso. Gostaria de passar, então, a fase aí de perguntas, bater um papo com vocês e... Badaró perguntando. Ô, mestre, primeira, eu vi um papo que está em extinção os shoppings dos Estados Unidos, que já está ficando obsoleto, sei lá. Estão. E verdade. Aqui, e no Brasil, é a tendência a virar para cá? Seguiremos na mesma toada. Talvez não com a mesma velocidade, mas isso tem outros fatores também que estão contribuindo para isso, né? Nos Estados Unidos tem uma tradição muito maior do que a nossa de fazer compra por correio, pela internet, né? Isso realmente está combatendo. Mas o que está sendo objeto de concorrência mesmo para os shoppings são essas centralidades urbanas, né? Essas centralidades, é muito mais agradável você fazer compra na rua, né? Então, hoje você vai nos Estados Unidos, você tem a Best Buy, que antes você só encontrava nas beiras de rodovia, elas estão no centro das cidades hoje. Pequenas unidades, né? Então, é um mix de situações, um pouco a transformação urbana dessas centralidades na forma de praças, né? Que estão realmente, o que eu fiz aqui, atrapalhando a vida dos shoppings, mas é uma tendência muito importante. Outra, você é favorável colocar abaixo o minhocão? Pergunta dificílima essa. É difícil responder a isso. Por muito tempo, eu não tinha dúvida de que seria melhor botar abaixo. Eu não saio mais de férias, eu visito empreendimentos e fico pensando nas coisas que eu vejo, né, nas cidades que eu visito. Eu fui a Boston há pouco tempo atrás, agora no começo do mês. E eu já tinha ido há 20 anos atrás, e eles estavam botando abaixo um viaduto naquela época. Obra polêmica, obra superfaturada, com todos aqueles problemas que a gente tem aqui. Mas a cidade renasce. A cidade renasce. Eles fizeram grandes túneis, lá eles tiraram o viaduto e fizeram túneis. Então, é um exemplo de que tirar também pode dar certo. Mas e o trânsito? Não vai... Para isso, você precisa fazer as obras complementares. Lá eles fizeram túneis. Quanto que isso custa? O Porto Maravilha tirou um viaduto e fez túnel. Porto Maravilha, no Rio. É um exemplo que está aqui, no Brasil. Revigorou aquele canto do Rio. Entendeu? Está maravilhoso aquele canto. Não é? Recuperou uma área totalmente degradada, colocando abaixo um equipamento que estava obsoleto, que estava atrapalhando a vida da cidade. O minhocão pode ser destruído, derrubado e revigorar toda aquela região da cidade? Eu não tenho dúvida, mas também não tenho dúvida sobre o quanto custa para fazer essa obra, essas obras complementares, que você vai ter que desviar esse trânsito, né? Para algum lugar. Não é? Não pode fazer uma coisa e deixar de fazer a outra, a solução tem que ser completa. Nós, brasileiros, gostamos de fazer as coisas pela metade, não pode mais fazer pela metade, não dá. Então, de repente, manter o minhocão e também um outro exemplo, bom exemplo, que vem lá de Nova York, do High Line, é uma polêmica. Eu, sinceramente, recorro aos universitários, urbanistas, né, para que nos ajudem a discutir isso daí. Como é que está a revitalização da região da Luz aí? Faz 20 anos, sei lá, 10 anos que eles falam. Infelizmente, a gente sofre de descontinuidade, né, administrativa. Ainda é um grande problema para o Brasil a gente acabar o mandato do prefeito e esquecer tudo que ele fez de bom ou de ruim. De ruim a gente quer esquecer mesmo, mas e de bom? E será que ele só fez coisas ruins? Então, nós estamos sofrendo com a revitalização da Luz porque o prefeito seguinte nunca quer dar continuidade ao que de bom fez o prefeito anterior. E aí a gente não evolui. Isso acontece, infelizmente, em várias cidades do país, né? E a falta de reconhecer aquilo que o governante anterior fez de bom e dar continuidade.
Algumas cidades do interior estão com uma estrutura de governança. Maringá é um exemplo que é muito comentado no Brasil inteiro, eu não conheço plenamente, mas é uma cidade que exporta uma tecnologia de gestão municipal, em que um grande conselho municipal dita as regras de longo prazo para a cidade e cobra do prefeito que entrar, independente do partido que ele for, que ele dê seguimento a esse planejamento de longo prazo, para evitar justamente esse tipo de coisa. Porque se você faz uma assembleia, você faz audiência pública, as pessoas concordam, você vai na Câmara Municipal, aprova um plano que foi votado, que vai ser sempre polêmico, mas aprova, ganhou a ideia, vamos botar abaixo o Minhocão, por exemplo, entendeu? Ou o plano da luz. Né? Por que não dar continuidade? Porque eu mudei de partido e isso daí não interessa, gente. O plano foi votado e se a gente não der continuidade, a gente não vai ter nunca esse plano colocado à prova. Eu queria saber do senhor, o senhor citou bem sobre loteamento, né? A qualidade de vida do loteamento. Os municípios, cada um tem uma legislação diferente, né? A lei orgânica do município. Por exemplo, tem loteamento que já é obrigatório no aberto deixar 40% já para os poderes públicos, se instalar terminal de ônibus, hospital, colégio, E o senhor falou aí sobre a qualidade de vida desses loteamentos. Mas a lei já obriga quem for fazer esse loteamento aberto já deixar esse espaço para o poder público. É isso ou não? Exatamente. A 6766, que é a lei de parcelamento do solo, né? Ela é a lei que já exige que o desenvolvedor urbano, ao fazer o seu parcelamento, destine uma porção de áreas para a municipalidade, né? Outras leis complementares, as APPs, por exemplo, a gente vê uma grande quantidade de verde nessa figura, uma boa parte é obrigação, né? Que você não pode mais ocupar onde você já tem um riacho, onde você tem uma nascente, as matas hoje são muito controladas, então, não só pelo próprio empreendedor que entendeu a mensagem de que o verde faz bem, mas quando ele não entende, ele é obrigado a respeitar pelo menos as áreas de proteção. Então, uma série de quesitos são exigidos de quem vai fazer o loteamento, né? Nem sempre chega a esse número de 40%, mas às vezes pode chegar. Enfim, existe uma exigência legal para que se faça uma doação de área pública, né? Nesses empreendimentos. Mas não se cobra um desenho urbano, porque aí já é começar a entrar demais no negócio imobiliário, que é também uma atribuição do empreendedor privado. Não é? Ele vai fazer aquilo que ele acredita, que ele sabe fazer, que ele tem habilidade em fazer, que vende, porque ninguém pode fazer, construir, investir e não vender. Nós temos que fazer empreendimentos que vendam, que dê retorno, que dê resultado, que dê lucro no fim do dia. Não é? Então, esses espaços públicos que são exigidos pela lei nem sempre são ocupados. Por quê? Porque eles são mal pensados, mal dimensionados, ficam nos cantos, não ficam acessíveis. Sistema de lazer, praças que não têm qualidade urbanística, que não tem apelo, onde as pessoas não querem ir. Isso tudo a gente está cansado de ver. E depois a gente vê prefeituras, né, fazendo leilão de área institucional, né, e algumas situações esdrúxulas. Por exemplo, um empreendimento do padrão Alphaville não precisa de área institucional, porque a área institucional, principalmente a área institucional voltada para equipamento público, comunitário, como uma creche, como uma escola pública, não é aqui que ela é demandada. Não é aqui que a população sente falta. Então, a lei, município a município, alguns são mais flexíveis, outros não, né? Precisaria ter a flexibilidade de, ao invés de você reservar uma área institucional dentro de um empreendimento de alto padrão, pegar essa área institucional, levar para um bairro onde precisa de um posto de saúde, precisa de uma creche, e fazer lá um uso melhor para esse dinheiro. Né? Uma contrapartida que vai ser mais útil para a cidade, para aquelas pessoas que têm mais carência. Prazer. Boa noite, José. Fora a região da Luz, né, que o colega citou, quais outras regiões no município de São Paulo que você acha que teria vocação para fazer um retrofit urbano? Eu não vou falar do que eu acho, né? Eu vou falar daquilo que já está nos jornais. Né? O SEASA, por exemplo. Né? O SEASA tem uma discussão, ele está sendo transferido para a região norte.
mais acessível, mais fácil acesso para quem vem de fora, para a mercadoria que chega de fora. Aquela região, ela passando por um retrofit urbano, é uma região maravilhosa, tem linha de trem, todas as marginais, Pinheiros e Tietê, chegam ali, e ela está subutilizada. Toda a região... Oi? Pois é. E quando você tem a oportunidade de trazer um empreendimento novo, você tem condições de resolver esse tipo de problema, né? De deficiências que estão lá porque uma série de motivos de desenvolvimento, grandes áreas que são privadas e que o poder público não pode intervir. E nesses novos empreendimentos, o poder público tem condições de intervir e pedir que se complemente a infraestrutura urbana daquela região, porque o empreendimento tem porte para poder absorver esse tipo de benfeitoria no seu entorno, não é? Isso tudo cabe no bolso. É claro que sempre tem discussão, sempre vai ter discussão, porque não é possível também oferecer, pegar de um empreendimento e tirar, resolver todas as questões urbanas que não foram resolvidas em anos, não é? Mas dentro de um bom senso é possível resolver, fazer alguns complementos, né, para que aquilo ali se torne útil para a cidade, não é? O que acontece em São Paulo? A gente estava falando, eu falei de Rio Verde cresce, há 20 anos, cresce 3,5% ao ano. A cidade de São Paulo perde dinheiro, perde investimento, perde morador, perde cabeça, né? Antes a gente atraía, São Paulo atraía, eu mesmo sou um exemplo disso. Me formei no interior, quero trabalhar em São Paulo. Hoje, para quê? Vou ganhar menos, vou ter uma qualidade de vida miserável, fico no interior. Fico no interior. Eu tenho acesso à comunicação, tenho acesso à informação, a minha carreira vai andar tão bem no interior como aqui. Não tem mais essa distância entre o mundo corporativo paulistano, São Paulo, e uma cidade do interior, muito mais barata. Muitas empresas saem de São Paulo, levam seus escritórios para fora, daqui de São Paulo, com muito mais qualidade de vida, com um salário que é 70% do salário pago aqui, entendeu? Então, custo de vida mais baixo, mais segurança. Então, a cidade de São Paulo precisa se movimentar para se renovar e manter o que ela tem de melhor, que é essa diversidade, né? Essa mescla de tantas culturas, tantas origens, sejam do Brasil, seja do exterior. E essas pessoas demandam esse tipo de solução urbana. Elas querem espaços onde elas possam se encontrar, sejam em parques, sejam numa praça, caminhar, ser ouvido, conversar, protestar, entendeu? É disso que faz uma grande cidade. São Paulo vai se reciclar e vai ter boas soluções, tenho certeza. A gente precisa saber cobrar dos nossos governantes, independente da coloração dele. Não interessa se é A ou B, o que nós precisamos é cobrar, né? A sociedade precisa se mobilizar e cobrar para que um não venha, faça um projeto e o outro bote na gaveta, né? Projetos que foram aprovados, que são de bom padrão, esse é um exemplo, esse do SEASA é um exemplo. Okay? É isso, gente. Muito obrigado. Estou à disposição, espero que tenha e-mails aí.